Dois meninos de apenas 5 anos viviam em completo silêncio há 3 anos. Nenhum médico conseguia explicar por que os filhos do milionário Gabriel Ferreira simplesmente se recusavam a falar. Mas quando uma jovem faxineira entrou na mansão, algo impossível aconteceu. No primeiro dia de trabalho dela, as primeiras palavras saíram da boca das crianças. O que esta mulher simples tinha de especial, que nem toda a fortuna do mundo conseguiu proporcionar? A verdade por trás deste mistério vai te deixar sem palavras. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube, e essa vai mexer com você. A mansão no Jardim Europa, em São Paulo, com seus 5.000 metros quadrados, piscina olímpica e jardins impecáveis, escondia o maior pesadelo de um pai. Gabriel Ferreira, aos 35 anos, havia construído um império no setor imobiliário. Suas torres espalhadas pela cidade geravam milhões mensalmente, mas todo esse dinheiro não conseguia comprar o que ele mais desejava: ouvir a voz de seus filhos. Pietro e Lorenzo, gêmeos idênticos de apenas 5 anos, viviam como pequenos fantasmas pelos corredores de mármore da casa. Há exatos 3 anos e 2 meses, eles testemunharam algo que nenhuma criança deveria ver. Sua mãe, Isabela, escorregou na escada de mármore molhada enquanto descia para buscá-los no quarto. O barulho do corpo dela caindo, o sangue se espalhando pelo chão branco, os olhos sem vida olhando diretamente para eles, tudo isso se gravou para sempre em suas mentes infantis. Desde aquele dia, nem uma palavra, nem um sussurro, nem mesmo um choro audível. Gabriel gastou fortunas tentando devolver a voz aos filhos. Dr. Henrique Marques, o mais renomado psiquiatra infantil do país, visitava a casa 3 vezes por semana. Terapeutas americanos vinham mensalmente para sessões especializadas. Neurologistas fizeram todos os exames possíveis. O diagnóstico era sempre o mesmo: trauma psicológico severo com mutismo seletivo extremo. As crianças se comunicavam apenas através de gestos básicos. Apontavam para a comida quando tinham fome, balançavam a cabeça para sim ou não, mas suas vozes permaneciam presas em algum lugar profundo e inacessível. Gabriel chegava em casa todas as noites, esperando ouvir um papai, um oi, qualquer som que indicasse que seus filhos estavam voltando para ele. Mas o silêncio era ensurdecedor. A casa, que já foi cheia de risadas e brincadeiras, agora parecia um museu. Os empregados falavam em sussurros. Até mesmo os passos eram cuidadosamente abafados para não perturbar o ambiente melancólico que se instalara. Gabriel estava perdendo a esperança quando sua secretária, Dona Marta, sugeriu contratar uma nova funcionária para a limpeza. A antiga havia pedido demissão. Disse que não aguentava a tristeza da casa. Foi assim que o nome de Sofia Mendes chegou até ele. Uma mulher de 28 anos, viúva, com referências impecáveis de trabalho em outras residências. Gabriel nem ao menos a entrevistou pessoalmente. Estava ocupado demais, tentando salvar sua empresa de uma crise financeira, enquanto lidava com a culpa constante de não conseguir ajudar os próprios filhos. Naquela manhã de terça-feira, Gabriel saiu cedo para uma reunião importante. Pietro e Lorenzo tomaram café em silêncio como sempre, sentados à mesa de mogno da cozinha. Suas babás, mulheres experientes e carinhosas, tentavam conversar com eles, mas recebiam apenas olhares vazios em resposta. As crianças passariam mais um dia brincando silenciosamente no quarto, montando quebra-cabeças ou desenhando figuras sem sentido. Era um dia como qualquer outro na mansão dos Ferreira. Um dia onde o silêncio reinava absoluto e a esperança parecia cada vez mais distante. Mas às 9 da manhã, quando Sofia Mendes atravessou o portão dourado da propriedade, carregando apenas uma pequena bolsa de material de limpeza e o coração cheio de suas próprias cicatrizes, ela não fazia ideia de que estava prestes a quebrar 3 anos de silêncio com apenas sua presença.
Os gêmeos também não sabiam que aquela seria a manhã em que suas vozes finalmente encontrariam o caminho de volta para casa. Sofia Mendes parou em frente ao portão imponente, ajeitou o uniforme simples e respirou fundo. Aos 28 anos, ela carregava nos olhos a marca profunda de quem conhecia a dor íntima da perda. Há 2 anos, um acidente de trânsito roubou dela não apenas o marido amado, mas também o bebê que crescia em seu ventre. Uma menina que ela já havia escolhido chamar de Esperança. Desde então, Sofia sobrevivia trabalhando como faxineira em casas de famílias ricas. Era um trabalho honesto que a mantinha ocupada o suficiente para não se afundar completamente na depressão, mas solitário o bastante para ela processar sua dor em silêncio. As dívidas hospitalares e do funeral ainda pesavam em seus ombros, mas ela nunca reclamava. Trabalhar em meio ao luxo alheio não a incomodava. Na verdade, preferia isso à solidão sufocante de seu pequeno apartamento no Capão Redondo. Dona Marta, a secretária de Gabriel, a recebeu na entrada lateral da mansão. Uma mulher de meia idade, eficiente e um pouco séria, que logo explicou as regras da casa. Sofia, esta é uma residência especial. O senhor Gabriel tem 2 filhos gêmeos, Pietro e Lorenzo. Eles passaram por um trauma há alguns anos e não falam absolutamente nada. É importante que você mantenha a casa silenciosa e evite fazer barulhos desnecessários. As crianças são muito sensíveis. Sofia assentiu, compreendendo imediatamente. Ela própria conhecia o peso do silêncio. Havia passado meses sem conseguir pronunciar o nome do marido morto. Elas estão bem de saúde? Brincam normalmente? Perguntou Sofia, com genuína preocupação. Fisicamente estão perfeitas, mas emocionalmente, Dona Marta suspirou. São como pequenos fantasmas, muito educadas, muito quietas, mas é como se parte delas tivesse morrido junto com a mãe. Sofia sentiu o coração apertar. Ela conhecia bem essa sensação. Dona Marta a conduziu pelos cômodos da mansão, explicando a rotina de limpeza. Sala de estar com pé direito duplo, biblioteca com milhares de livros, escritório com vista para o jardim, cozinha gourmet que mais parecia um restaurante. Tudo era impecável, luxuoso, mas estranhamente frio. Parecia mais um museu que uma casa onde crianças moravam. E onde estão os meninos agora? Sofia perguntou enquanto organizava seus produtos de limpeza. No quarto deles, no 2º andar. Eles passam a maior parte do tempo lá. Raramente descem, exceto para as refeições. Você pode começar limpando a sala de estar. Eles provavelmente nem vão notar sua presença. Mas Dona Marta estava errada. Enquanto Sofia começava a aspirar o tapete persa da sala, pequenos passos descalços desceram a escada de mármore. Pietro e Lorenzo apareceram na entrada da sala, vestindo pijamas iguais azul marinho. Eram absolutamente idênticos. Cabelos castanhos, cacheados, olhos verdes como os do pai, mas com uma expressão de tristeza que partia o coração. Sofia desligou o aspirador quando os viu. Oi, queridos, ela disse suavemente, agachando-se para ficar na altura deles. Eu sou a Sofia. Vim ajudar a cuidar da casa de vocês. Os meninos a observaram em silêncio, mas havia algo diferente em seus olhos, uma curiosidade que não demonstravam há muito tempo. Sofia sorriu e voltou ao trabalho, cantarolando baixinho uma canção de ninar que costumava cantar para o bebê em seu ventre. Era uma melodia doce, quase sussurrada, que falava sobre anjos que cuidam das crianças enquanto dormem. Pietro deu um passo à frente, depois outro. Lorenzo o seguiu. Eles se sentaram no sofá, observando cada movimento de Sofia. Ela limpava os móveis com cuidado, conversando sozinha, como se eles fossem velhos amigos. Nossa, que casa linda vocês têm! Aposto que é muito divertido brincar aqui. Vocês gostam de quebra-cabeças? Eu adorava quando era pequena. Enquanto ela falava, algo extraordinário começou a acontecer. Pietro, que há 3 anos não demonstrava interesse por nada,
levantou-se do sofá e caminhou até onde Sofia estava limpando uma mesa de centro. Ele pegou um paninho que havia caído e estendeu para ela. Sofia recebeu o pano com um sorriso radiante. Obrigada, Pietro. Você é muito gentil. O menino arregalou os olhos. Como ela sabia seu nome? Dona Marta havia lhe contado, mas para Pietro foi como se ela o conhecesse desde sempre. Lorenzo também se levantou e começou a seguir Sofia pela sala. Quando ela se dirigiu à estante para limpar os livros, ele correu até lá e apontou para um livro de contos de fadas. Ah, você gosta de histórias? Sofia perguntou, pegando o livro. Era meu favorito também. Ela quase mencionou o marido, mas se conteve. Aquele momento era sobre eles. Sofia se sentou no chão e abriu o livro. Os gêmeos imediatamente se aproximaram, sentando-se um de cada lado dela. Ela começou a contar a história da Bela e a Fera, usando vozes diferentes para cada personagem, fazendo gestos dramáticos que arrancaram os primeiros sorrisos genuínos dos meninos em 3 anos. Quando chegou na parte onde a fera se transforma no príncipe porque alguém conseguiu amá-lo de verdade, Pietro encostou a cabeça no braço de Sofia. Lorenzo fez o mesmo do outro lado. E então o milagre aconteceu. Lorenzo, olhando para Sofia com os olhos cheios de lágrimas que não derramava há anos, sussurrou uma palavra que ecoou pela sala silenciosa como um trovão. Mamãe. Sofia sentiu o coração parar. Pietro, vendo a reação do irmão, repetiu a palavra, mais alto. Mamãe. Você voltou, mamãe. No escritório do 2º andar, Gabriel Ferreira estava em uma videoconferência quando ouviu algo que o fez derrubar o telefone. Vozes. Vozes de crianças. Vozes dos seus filhos. Ele correu escada abaixo como um louco, seguindo o som que não ouvia há 3 anos. Quando chegou à sala de estar, encontrou a cena mais bela e devastadora de sua vida. Seus filhos estavam falando, estavam chorando, estavam vivos novamente, e tudo por causa de uma mulher simples, sentada no chão, que os abraçava como se fossem os filhos que ela nunca teve a chance de criar. Gabriel permaneceu parado na entrada da sala, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar o encanto daquele momento impossível. Suas pernas tremiam, não de medo, mas de uma emoção tão intensa que ameaçava dominá-lo completamente. Há 3 anos, ele sonhava com esse momento, imaginava como seria ouvir novamente as vozes dos filhos. Mas na sua imaginação, eles corriam para ele gritando, papai. Em vez disso, estavam chamando uma desconhecida de mamãe. E, estranhamente, isso não o magoou. Era como se seus instintos paternos reconhecessem que aquela mulher havia conseguido algo que nem toda a sua fortuna havia proporcionado. Sofia levantou os olhos e o viu parado ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela imediatamente tentou se levantar, constrangida, mas Pietro e Lorenzo se agarraram a ela com força. Por favor, Gabriel disse com a voz embargada. Não pare. Eles estão falando. Papai! Pietro gritou, correndo até Gabriel. A Sofia voltou. A mamãe voltou para cuidar da gente. Gabriel se ajoelhou e abraçou o filho, sentindo o pequeno corpo tremer de emoção. Lorenzo também correu para ele, mas não soltava a mão de Sofia. Papai, você trouxe ela de volta? Lorenzo perguntou com os olhos brilhando de esperança. Ela estava cantando a música que a mamãe cantava. Gabriel olhou para Sofia, que estava claramente confusa e emocionada. Ela não fazia ideia do impacto que havia causado naquela família. Sofia, ele disse, tentando controlar a voz. Eu não sei como agradecer. Em 3 anos, dezenas de profissionais tentaram, e você, no primeiro dia... Eu não entendo, Sofia sussurrou. Eles me chamaram de mamãe. Eu apenas fiz o que sentia que deveria fazer. Pietro puxou Sofia pela mão, levando-a até Gabriel. Papai, ela vai morar aqui com a gente? Ela vai ser nossa nova mamãe?
A pergunta inocente criou um silêncio desconfortável. Gabriel não sabia como explicar para crianças de 5 anos os complexos sentimentos de adultos. Sofia ficou vermelha, sem saber o que dizer. Meninos, Gabriel começou cuidadosamente. A Sofia trabalha aqui. Ela veio para ajudar a cuidar da casa. Mas ela canta igual a mamãe, Lorenzo insistiu. E ela cheira igual. Sofia franziu a testa. Como assim cheira igual? A mamãe cheirava a flores e carinho. Pietro explicou com a lógica simples das crianças. Você também. Gabriel percebeu que havia algo mais profundo acontecendo ali. Nos dias seguintes, ele passou a observar as interações entre Sofia e os meninos com fascínio crescente. Era como se ela tivesse uma conexão intuitiva com eles, que ia além da explicação racional. Toda manhã, antes mesmo de ela chegar, Pietro e Lorenzo se posicionavam na janela da sala, esperando vê-la atravessar o jardim. Quando ela aparecia, eles corriam escada abaixo para recebê-la na porta. Durante todo o tempo que ela trabalhava, eles a seguiam, conversando incessantemente sobre tudo e nada. Sofia, você sabe fazer castelo de areia? Sofia, você gosta de sorvete de morango? Sofia, você vai embora quando escurecer? Essa última pergunta sempre vinha carregada de ansiedade. Sofia aprendeu a tranquilizá-los, explicando que voltaria no dia seguinte. Sempre voltaria. Gabriel começou a trabalhar de casa mais frequentemente, oficialmente para acompanhar o progresso dos filhos, mas secretamente porque queria observar Sofia. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Era bonita, sim, mas não de uma forma óbvia. Era a beleza serena de quem conhecia a dor e havia aprendido a conviver com ela sem se tornar amarga. Ela tratava seus filhos com uma naturalidade maternal que o deixava comovido. Não havia hesitação em seus gestos, nenhuma tentativa forçada de conquistá-los. Era como se ela sempre tivesse feito parte daquela família. Uma tarde, Gabriel a encontrou no jardim com os meninos. Eles haviam montado uma espécie de piquenique na grama, usando um lençol velho e lanches que ela havia preparado na cozinha. Pietro e Lorenzo riam de algo que ela havia contado. Um som que Gabriel pensou que nunca mais ouviria. Posso me juntar a vocês? Ele perguntou. Claro, papai! Lorenzo respondeu. A Sofia estava contando sobre quando ela era pequena e morava numa casa com um quintal cheio de galinhas. Gabriel se sentou no lençol, observando como Sofia ficou um pouco tensa com sua presença. Ela ainda mantinha uma distância respeitosa, lembrando sempre que era apenas uma funcionária. Sofia, ele disse suavemente, quero que saiba que você transformou esta casa. Meus filhos estão vivos novamente por sua causa. Ela baixou os olhos, constrangida. Eles são crianças especiais. Apenas precisavam de alguém que entendesse o silêncio deles. E você entende? Sofia olhou para Pietro e Lorenzo, que brincavam com pequenas flores que haviam colhido. Eu também fiquei em silêncio por muito tempo, ela admitiu. Quando perdemos alguém que amamos, às vezes as palavras simplesmente desaparecem. Eles só precisavam de tempo e de alguém que não tivesse pressa para ouvi-los. Gabriel sentiu algo se mover em seu peito. Era mais do que gratidão, era reconhecimento. Sofia havia curado seus filhos curando a si mesma. Naquela noite, depois que Sofia foi embora, os gêmeos fizeram algo que não faziam há 3 anos. Pediram para Gabriel contar uma história na hora de dormir. Papai, Pietro disse aninhado em sua cama, a Sofia vai ser sempre nossa amiga? Eu espero que sim, filho. Lorenzo sonhou que ela era nossa mamãe de verdade, Pietro confidenciou. Eu também tive esse sonho. Gabriel sentiu o coração apertar. E vocês gostariam que ela fosse? Os 2 meninos assentiram vigorosamente. Então, ela seria a mamãe que cuida da gente e a nossa primeira mamãe seria o anjo que protege ela também. Lorenzo explicou com a sabedoria simples das crianças. Gabriel beijou as testas dos filhos, sabendo que aquela conversa mudaria tudo, porque ele próprio estava começando a nutrir o mesmo sonho impossível que eles. Sofia Mendes havia chegado como uma funcionária, mas estava se tornando o coração daquela família.
E Gabriel estava se apaixonando não apenas por ela, mas pela mulher extraordinária que havia devolvido a vida aos seus filhos e, sem saber, estava devolvendo a vida a ele também. 3 meses haviam se passado desde a chegada de Sofia, e a transformação na família Ferreira era impossível de ignorar. Pietro e Lorenzo não apenas voltaram a falar, eles se tornaram as crianças mais comunicativas que Gabriel já conhecera. Contavam histórias elaboradas sobre seus desenhos, faziam perguntas incansáveis sobre tudo o que viam, riam alto durante as brincadeiras. A casa, que por anos ecoou apenas silêncio, agora vibrava com energia infantil. Gabriel começou a inventar desculpas para ficar mais tempo em casa. Reuniões que poderiam ser por telefone se tornaram videoconferências no escritório doméstico. Viagens de negócios foram canceladas ou adiadas. Ele queria estar presente para testemunhar cada momento dessa ressurreição familiar. E não eram apenas as crianças que o atraíam para casa. Era Sofia. Observá-la havia se tornado seu passatempo secreto favorito. A maneira delicada como ela dobrava as roupas dos meninos, cantarolando baixinho. Como seus olhos brilhavam quando Pietro e Lorenzo corriam para abraçá-la todos os dias. A forma como ela sorria, um sorriso genuíno que iluminava todo seu rosto, quando as crianças contavam suas aventuras imaginárias. Gabriel percebeu que estava se apaixonando no dia em que a encontrou chorando no jardim. Era uma tarde de sábado. Os meninos estavam cochilando após um almoço abundante e Sofia aproveitava para regar as plantas. Gabriel saiu do escritório para buscá-la. Queria convidá-la para jantar com eles, quebrar um pouco a formalidade que ainda existia entre patrão e funcionária. Mas quando a viu sentada no banco de pedra próximo às roseiras, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, ele sentiu o peito apertar de uma forma que não experienciava há anos. Sofia, o que houve? Ela se assustou, rapidamente enxugando as lágrimas. Desculpe, senhor Gabriel. Eu não deveria estar aqui, eu só... Por favor. Ele se sentou ao lado dela. Me chame apenas de Gabriel, e você pode ficar onde quiser. Esta casa é sua também. Sofia olhou para ele com surpresa. Eu sou apenas a funcionária. Não. Gabriel a interrompeu suavemente. Você é muito mais do que isso. Você é a pessoa que trouxe meus filhos de volta à vida. Você é importante demais para ser apenas uma funcionária. Eles ficaram em silêncio por um momento. Sofia brincava com as mãos, claramente lutando contra algum sentimento interno. Hoje é aniversário do meu marido, ela finalmente confessou. Ele faria 30 anos hoje, e nosso bebê, nossa menina, faria 2 anos na próxima semana. Gabriel sentiu como se alguém tivesse perfurado seu coração. Sofia, eu não sabia. Sinto muito. Durante 2 anos este dia era insuportável. Eu ficava de cama, incapaz de funcionar, mas hoje... Ela levantou os olhos para ele. Hoje eu consegui me levantar porque sabia que Pietro e Lorenzo estavam me esperando. Eles me deram uma razão para continuar vivendo. E eles trouxeram você para nós exatamente quando precisávamos, Gabriel respondeu. Não acredita que isso seja mais do que coincidência? Sofia o encarou com uma intensidade que o fez esquecer de respirar. Gabriel, eu preciso te contar algo. Eu amo seus filhos como se fossem meus. Sei que não tenho o direito, sei que sou apenas... Pare, ele disse, pegando suavemente as mãos dela. Você tem todo o direito. Eles também te amam. E eu... Gabriel parou, percebendo que estava prestes a confessar algo que mudaria tudo. E você? Sofia sussurrou. Eu também te amo, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade brutal. Como mulher, como mãe dos meus filhos, como a pessoa que nos salvou de uma vida inteira de silêncio. Sofia começou a chorar novamente, mas agora eram lágrimas de alívio. Eu pensei que estava louca por sentir isso. Pensei que estava traindo a memória do meu marido ao me apaixonar novamente. Gabriel a puxou para mais perto. Amar novamente não trai quem perdemos. Honra a capacidade que eles nos deram de amar.
Eles estavam prestes a se beijar quando uma voz gélida cortou o momento como uma lâmina. Gabriel, o que significa isso? Carmen Ferreira, a mãe de Gabriel, estava parada na entrada do jardim com uma expressão de horror e indignação. Aos 60 anos, ela era uma mulher imponente, acostumada a controlar todos os aspectos da vida da família com mão de ferro. Gabriel e Sofia se afastaram rapidamente, mas era tarde demais. Mãe, eu posso explicar. Explicar? Carmen aproximou-se com passos furiosos. Explicar como meu filho está se comportando como um adolescente com uma funcionária? Senhora Carmen, Sofia começou, levantando-se respeitosamente. Eu compreendo sua preocupação, mas você não compreende nada. Carmen a cortou friamente. Você é uma aproveitadora que se infiltrou nesta família, aproveitando a vulnerabilidade das crianças. Mãe! Gabriel se levantou furioso. Você não pode falar assim com Sofia. Posso e vou. Você perdeu a razão, Gabriel. Esta mulher apareceu do nada, conquistou seus filhos e agora está manipulando você também. Ela quer seu dinheiro, óbvio. Sofia empalideceu como se tivesse levado um tapa. Eu jamais pensei no dinheiro do Gabriel. Claro que não, Carmen riu amargamente. Que coincidência que uma viúva endividada se apaixonasse justamente pelo milionário viúvo. Que romântico. Chega, Gabriel gritou. Sofia, entre na casa. Preciso conversar com minha mãe. Mas o estrago estava feito. Sofia estava com o rosto em chamas de humilhação, lágrimas de dor escorrendo sem controle. Talvez sua mãe esteja certa, ela sussurrou. Talvez eu tenha me iludido pensando que merecia uma família novamente. Ela correu para dentro da casa, pegou suas coisas e foi embora, ignorando os gritos de Pietro e Lorenzo que a chamavam da janela. Gabriel enfrentou a mãe com uma fúria que ela nunca havia visto antes. Você não tem ideia do que acabou de fazer, ele disse com voz perigosamente baixa. Salvei você de cometer o maior erro da sua vida. Não, Gabriel respondeu. Você acabou de causar o maior erro da minha vida. Sofia é a mulher que amo e a mãe que meus filhos escolheram. E você a expulsou da nossa casa com suas acusações cruéis. Mas era tarde demais. Sofia já havia desaparecido pela rua, carregando seu coração partido e sua dignidade em frangalhos. E dentro da casa, Pietro e Lorenzo começaram a gritar por ela, sem entender por que a mulher que consideravam sua mãe havia ido embora tão de repente. O silêncio voltou para a mansão dos Ferreira. Mas desta vez foi um silêncio ainda mais devastador, porque agora eles sabiam exatamente o que haviam perdido. A primeira noite sem Sofia foi um pesadelo. Pietro e Lorenzo se recusaram a jantar. Choraram até adormecer exaustos e acordaram várias vezes perguntando quando ela voltaria. Gabriel passou a madrugada inteira tentando explicar para crianças de 5 anos conceitos que ele mesmo não conseguia compreender, como o orgulho e o preconceito podiam destruir a felicidade de uma família inteira. Papai, a Sofia não gosta mais da gente? Pietro perguntou pela 10ª vez, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela gosta sim, meu filho. Muito. Então por que ela foi embora? Gabriel não soube responder. Como explicar que sua própria mãe havia ferido mortalmente a mulher que eles amavam? No segundo dia, os meninos entraram em greve. Recusaram-se a comer qualquer coisa que não fosse preparada por Sofia. Não queriam que ninguém mais os desse banho ou contasse histórias. Ficavam sentados na janela da sala, esperando vê-la aparecer no jardim. Gabriel tentou ligar para ela dezenas de vezes, mas o telefone ia direto para a caixa postal. Foi até o endereço que tinha em sua ficha cadastral, mas os vizinhos disseram que ela havia saído cedo com uma mala pequena e não voltara. Meu Deus, Gabriel murmurou para si mesmo. Ela se mudou, fugiu de nós. No terceiro dia, a situação se tornou crítica. Pietro e Lorenzo pararam completamente de se alimentar. Bebiam apenas água e passavam o dia inteiro chorando pela mamãe Sofia.
O Dr. Henrique Marques veio examiná-los e deu um veredito devastador. Gabriel, eles estão entrando em depressão infantil severa. Se não resolvermos isso rapidamente, pode haver consequências físicas graves. Onde está a mulher por quem eles estão chamando? Ela foi embora. Então você precisa trazê-la de volta, imediatamente. Foi nesse momento que Gabriel descobriu a extensão da traição de sua mãe. Enquanto revirava os papéis do escritório, procurando alguma pista sobre o paradeiro de Sofia, ele encontrou um relatório de investigação privativa em sua mesa. Um dossiê completo sobre Sofia Mendes, com fotos, histórico financeiro, registros de emprego, até mesmo detalhes sobre a morte do marido. Carmen havia contratado detetives para investigar Sofia desde o primeiro mês de trabalho. Gabriel leu o relatório com horror crescente. As dívidas de Sofia eram reais, mas todas relacionadas a tratamentos médicos do marido antes da morte e custos do funeral. Ela havia vendido a casa, os móveis, até mesmo a aliança de casamento para quitar os débitos. Os empregos anteriores tinham referências elogiosas, patrões descrevendo-a como honesta, dedicada, pessoa de família. No final do relatório, havia uma anotação manuscrita do investigador. Sujeito apresenta caráter íntegro, motivação financeira improvável, dado histórico de comportamento ético, recomendação, investigação desnecessária. Gabriel ficou nauseado. Sua mãe havia encomendado um dossiê completo de uma mulher inocente para destruí-la com acusações infundadas. Ele confrontou Carmen naquela mesma tarde. Como você pôde fazer isso? Como pôde investigar Sofia às escondidas? Carmen estava impassível. Eu protegi minha família. Essa mulher era um risco. Risco de quê? De nos dar amor, de curar meus filhos, de me fazer feliz novamente. Risco de interesseira. Você não vê que ela calculou tudo? Conquistou as crianças primeiro para chegar até você. Gabriel jogou o relatório na mesa com força. Você leu isso? Leu o que seus próprios detetives concluíram? Sofia é uma mulher íntegra que perdeu tudo na vida e estava reconstruindo sua dignidade através do trabalho honesto. Gabriel, você está cego. Não! Ele gritou. Você que está cega, cega pelo seu preconceito, pelo seu esnobismo. Seus netos estão morrendo de tristeza, literalmente se recusando a comer, e você ainda acha que fez a coisa certa? Como se invocados por suas palavras, os gritos de Pietro e Lorenzo ecoaram pelo andar de cima. Eles haviam acordado de mais um pesadelo, chamando por Sofia. Gabriel subiu correndo para consolá-los e encontrou uma cena que o partiu ao meio. Os gêmeos estavam abraçados na cama, chorando de forma desesperadora. Papai, Pietro soluçou, a Sofia morreu igual a mamãe? Não, filho, ela não morreu. Então por que ela não volta? Lorenzo perguntou. Nós fizemos alguma coisa errada? Gabriel se sentou na cama e abraçou os dois meninos. Vocês não fizeram nada errado. Nada. A vovó Carmen disse coisas ruins para a Sofia e ela ficou muito triste. A vovó é má? Pietro perguntou com uma sinceridade brutal. Gabriel escolheu suas palavras cuidadosamente. A vovó ama vocês, mas às vezes os adultos fazem coisas erradas quando estão com medo. Medo de quê? Medo de perder as pessoas que amam. Lorenzo pensou por um momento. Mas a Sofia não ia tirar você da gente, papai. Ela ia ficar com todos nós. A sabedoria simples das crianças atingiu Gabriel como um raio. Eles haviam compreendido algo que sua mãe, com toda a sua educação e experiência de vida, não conseguia enxergar. Amor verdadeiro multiplica, não divide. No quarto dia sem Sofia, Gabriel recebeu uma ligação que mudou tudo. Senhor Ferreira, aqui é do Hospital Santa Catarina. Uma paciente nossa, Sofia Mendes, tem o senhor listado como contato de emergência. Ela deu entrada ontem à noite em estado grave. Gabriel sentiu o mundo desabar. O que houve com ela? Ela desmaiou na rua e foi trazida por paramédicos. Estava severamente desidratada e apresentando sinais de depressão aguda.
Quando perguntamos sobre família para contatar, ela apenas sussurrou seu nome. Gabriel não terminou de ouvir. Disparou para o hospital, deixando os meninos com a babá e Carmen. Durante todo o trajeto, sua mente foi bombardeada por pensamentos terríveis. E se ela morresse? E se ele perdesse a única mulher que havia amado depois de Isabela? Como explicaria isso para Pietro e Lorenzo? Ele encontrou Sofia internada na ala psiquiátrica, medicada e ainda inconsciente. Seu rosto estava pálido, magro demais, e tinha olheiras profundas que denunciavam noites sem dormir. Dr. Marcos Viana, o psiquiatra responsável, explicou a situação. Senhor Ferreira, Sofia chegou aqui em estado de colapso emocional. Segundo ela, perdeu recentemente não apenas um emprego, mas também pessoas que considerava família. Somado ao trauma anterior da perda do marido e filho, foi demais para sua estrutura psicológica suportar. Ela vai ficar bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente, depende. Ela precisa de uma razão forte para lutar. Algo ou alguém que a faça querer viver novamente. Gabriel segurou a mão fria de Sofia. Ela tem meus filhos e tem a mim. Nós a amamos. Então por que ela está aqui? Gabriel contou toda a história para o médico, sentindo a vergonha queimar seu rosto a cada palavra. O Dr. Viana o ouviu em silêncio, balançando a cabeça com desaprovação. Senhor Ferreira, sofri casos assim antes. Quando uma pessoa que já perdeu tudo é rejeitada novamente pelas pessoas que ama, pode ser devastador. Sofia me disse que se sente amaldiçoada, que tudo o que toca acaba sendo destruído. Gabriel enterrou o rosto nas mãos. Eu permiti que isso acontecesse. Não a defendi o suficiente. Ainda pode corrigir isso, mas precisa agir rápido. Sofia está considerando ir embora da cidade, recomeçar em outro lugar onde ninguém a conheça. Naquele momento, Sofia começou a despertar. Seus olhos se abriram lentamente, focalizando com dificuldade. Quando viu Gabriel ao lado da cama, sua primeira reação foi tentar se afastar. Não, ela sussurrou. Você não deveria estar aqui. Sofia, por favor, me escute. Sua mãe estava certa. Eu sou apenas uma faxineira que se iludiu pensando que poderia fazer parte de uma família como a sua. Gabriel pegou o rosto dela entre as mãos. Você estava certa desde o início. Você é parte da nossa família, a parte mais importante. Pietro e Lorenzo. Ela começou a chorar. Eles devem estar confusos, machucados. Eles estão morrendo sem você, Sofia. Literalmente. Pararam de comer, de brincar, de viver. Eles te chamam de mamãe porque é isso que você é para eles. Sofia fechou os olhos. Lágrimas escorrendo pelas faces pálidas. Eu não posso voltar. Não depois daquilo que sua mãe disse. Não posso viver sendo vista como interesseira, como alguém que se aproveitou da sua dor. Gabriel tirou o relatório de investigação da pasta. Então, veja isso. Minha mãe contratou detetives para investigar você. Sabe o que descobriram? Que você é exatamente quem eu pensava que era. Uma mulher íntegra, honesta, que passou por tragédias inimagináveis e ainda assim manteve um coração capaz de amar. Sofia leu o relatório com expressão de incredulidade. Ela me investigou e mesmo assim continuou com as acusações, porque não era sobre você, Sofia, era sobre o medo dela de perder o controle sobre minha vida. Sofia tentou se sentar na cama, ainda fraca. Gabriel, eu não posso ser a causa de problemas entre você e sua família. Você não é a causa. Você é a solução. Você trouxe vida de volta para nossa casa. Pietro e Lorenzo precisam de você. Eu preciso de você. Gabriel se ajoelhou ao lado da cama hospitalar. Sofia Mendes, você aceita se casar comigo? Não porque precisa de mim, não porque eu tenho dinheiro, mas porque nós nos amamos e porque juntos podemos dar aos nossos filhos a família que eles merecem. Sofia olhou para ele através das lágrimas, vendo não o milionário Gabriel Ferreira, mas o homem
que havia perdido a esposa, que criava 2 meninos traumatizados sozinho, que estava disposto a enfrentar a própria família por amor. E Pietro e Lorenzo? Ela perguntou. Estão em casa, esperando a mamãe voltar. Foi essa palavra, mamãe, que quebrou todas as resistências de Sofia. Porque ela havia nascido para ser mãe, e o destino havia colocado em seu caminho 2 crianças que precisavam desesperadamente de seu amor. Sim, ela sussurrou, eu aceito. Quando Gabriel a beijou ali, naquele quarto de hospital, ambos sabiam que estavam selando não apenas um compromisso entre eles, mas uma promessa para Pietro e Lorenzo. Nunca mais ficariam órfãos de amor. Gabriel passou a noite inteira no hospital ao lado de Sofia, segurando sua mão enquanto ela dormia com a ajuda de sedativos. Pela primeira vez em dias, ele próprio conseguiu descansar, sabendo que a havia encontrado e que ela havia aceitado seu pedido de casamento. Mas uma preocupação constante martelava em sua mente. Como estavam Pietro e Lorenzo? Sua resposta chegou às 6 da manhã através de uma ligação desesperada da babá. Senhor Gabriel, por favor, volte para casa urgentemente. As crianças passaram a noite toda chorando. Elas não comem há 4 dias e agora estão com febre. A senhora Carmen tentou dar mingau para elas, mas Pietro vomitou tudo e Lorenzo está delirando, chamando pela Sofia. Gabriel sentiu o pânico tomar conta do peito. Chame o Dr. Henrique imediatamente. Estarei aí em 20 minutos. Ele beijou Sofia suavemente. Meu amor, preciso ir buscar nossos filhos. Sofia despertou imediatamente. Nossos filhos? Eles estão bem? Vão ficar quando virem você. Gabriel correu para casa como se sua vida dependesse disso, e na verdade dependia. Encontrou a mansão em completo caos. Pietro estava deitado no sofá da sala, pálido e apático, enquanto Lorenzo chorava convulsivamente no colo da babá. Dr. Henrique acabara de chegar e examinava as crianças com expressão grave. Gabriel, o médico disse sombriamente, eles estão em estado crítico de desnutrição e desidratação. Precisam ser internados imediatamente. Não, Gabriel disse com firmeza. Eles precisam da Sofia. Vou buscá-la agora. Gabriel, seja sensato. Estas crianças podem morrer. Elas vão morrer se não trouxermos Sofia de volta. Doutor, o senhor mesmo disse que o trauma deles era emocional. A cura também precisa ser emocional. Pietro levantou a cabeça fraca quando ouviu a conversa. Papai, você encontrou a Sofia? Gabriel se ajoelhou ao lado do filho. Encontrei, meu amor. Ela está vindo para casa. Ela vai ficar para sempre. Para sempre. Lorenzo parou de chorar instantaneamente. A mamãe Sofia vai voltar mesmo? Sim, e ela nunca mais vai embora. Gabriel olhou para Carmen, que observava a cena com expressão complexa, uma mistura de culpa, medo e teimosia. Mãe, vou buscar Sofia agora. Quando eu voltar com ela, você pode ficar e fazer parte desta família do jeito que ela será, ou pode ir embora, mas nunca mais vai desrespeitá-la na minha presença. Carmen começou a protestar, mas Pietro a interrompeu com uma voz fraca, porém determinada. Vovó, você magoou nossa mamãe. Isso foi feio. Pietro, querido, você tem que entender. Não! Lorenzo se juntou ao irmão ainda chorando. Você fez a mamãe Sofia chorar. Agora nós estamos chorando também. Gabriel saiu de casa deixando Carmen, enfrentando o julgamento mais honesto que já recebera. O de 2 crianças que haviam aprendido a diferença entre amor verdadeiro e orgulho destrutivo. Quando Gabriel voltou ao hospital, Sofia estava acordada e vestindo a roupa que ele havia trazido. Um vestido simples, mas bonito, que realçava sua beleza natural. Pronta para ir para casa? Ele perguntou. Gabriel, e se eles não me perdoarem por ter ido embora? Sofia, você não entende ainda, não é? Você não foi embora. Você foi expulsa. Eles sabem a diferença. Durante o trajeto para casa, Gabriel contou sobre o estado das crianças. Sofia chorou, culpando-se por ter causado tanto sofrimento.
Eu deveria ter sido mais forte, deveria ter enfrentado sua mãe. Você foi forçada a uma situação impossível. Qualquer pessoa teria reagido como você. Quando o carro parou em frente à mansão, Sofia hesitou. Gabriel, eu tenho medo. Do quê? De que isso seja um sonho. De que eu vá acordar sozinha no meu apartamento vazio. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. Sofia, olhe para mim. Você é a mulher que eu amo. Você é a mãe que meus filhos escolheram. Você é real. Nosso amor é real. E nossa família será real. Eles entraram pela porta principal, não mais pela entrada dos fundos, como quando Sofia era apenas funcionária. A diferença simbólica não passou despercebida por ela. Na sala, Pietro e Lorenzo estavam deitados no sofá, fracos demais para se levantarem rapidamente, mas seus olhos se iluminaram como duas estrelas quando viram Sofia. "Mamãe Sofia!" Pietro gritou com toda a força que conseguiu reunir. Sofia correu até eles, caindo de joelhos ao lado do sofá e abraçando os dois meninos simultaneamente. Os três choraram juntos, lágrimas de alívio, de felicidade, de reencontro. "Meus bebês", Sofia sussurrava, beijando os rostos magros deles. "Mamãe voltou. Mamãe nunca mais vai embora." "Você promete?" Lorenzo perguntou, agarrando-se a ela como se temesse que ela fosse desaparecer novamente. "Eu prometo." "Olhem." Sofia mostrou o anel de noivado simples que Gabriel havia comprado no hospital. "O papai me pediu em casamento. Vou ser oficialmente a mamãe de vocês." Pietro e Lorenzo se entreolharam com uma expressão de pura alegria. "Isso quer dizer que você vai dormir aqui todas as noites?" Pietro perguntou. "Todas as noites. E vai fazer café da manhã para nós todos os dias?" Lorenzo acrescentou. "Todos os dias. E se a vovó Carmen for má com você de novo?" Sofia olhou por cima do ombro e viu Carmen parada na entrada da sala, observando a cena com lágrimas nos olhos. "Vovó Carmen ama vocês", Sofia disse diplomaticamente. "Às vezes os adultos fazem coisas erradas quando estão com medo de perder as pessoas que amam." Carmen se aproximou lentamente. Sua postura altiva havia desaparecido completamente, substituída por algo que parecia genuíno arrependimento. "Sofia", ela disse com voz embargada, Eu preciso pedir desculpas. Meu neto está certo. Eu fui feia com você." Sofia se levantou, ainda segurando as mãos dos meninos. "Senhora Carmen, por favor." Carmen a interrompeu. "Me chame de vovó Carmen e me perdoe. Eu vi meus netos quase morrerem de tristeza estes 4 dias e percebi que você não é uma ameaça à nossa família. Você é nossa família." Sofia estendeu a mão para ela. "Vovó Carmen, eu nunca quis substituir a memória da mãe deles. Só quero amá-los. Eu sei disso agora. E sei que Isabela aprovaria nossa escolha." Gabriel observava a cena com o coração transbordando. Dr. Henrique, que havia permanecido discretamente no canto da sala, se aproximou para examinar as crianças novamente. "É impressionante", ele murmurou para Gabriel. "A temperatura deles está voltando ao normal. A respiração está se estabilizando. Em 20 anos de medicina, nunca vi uma recuperação tão imediata." "Doutor", Pietro chamou, "agora que a mamãe Sofia voltou, posso comer alguma coisa? Estou com muita fome." Dr. Henrique sorriu. "Acho que sim, campeão." Sofia foi para a cozinha preparar algo leve para os meninos, seguida por toda a família. Enquanto esquentava uma sopa e torrava pães, ela cantarolava a mesma canção de ninar que havia cantado no primeiro dia de trabalho. Pietro e Lorenzo se sentaram à mesa da cozinha, observando cada movimento dela, como se quisessem gravar aquele momento para sempre. "Mamãe Sofia", Lorenzo disse, "quando você foi embora, eu sonhei que você tinha virado anjo igual à nossa primeira mamãe. Mas você não virou anjo." Pietro completou. "Você voltou para cuidar da gente." Sofia se virou para eles com os olhos cheios de lágrimas. "Meninos, vocês salvaram minha vida tanto quanto eu salvei a de vocês. Eu estava muito triste e sozinha, e vocês me deram uma razão para ser feliz novamente. Igual você fez com a gente."
Pietro observou com sabedoria de criança. Gabriel abraçou Sofia por trás enquanto ela servia a sopa. Nossos filhos são muito espertos. Nossos filhos, Sofia repetiu, saboreando as palavras. Gosto do som disso. Carmen observava tudo de um canto da cozinha, percebendo algo que sua teimosia havia quase destruído. Aquela mulher simples havia criado mais amor, alegria e união naquela família em poucos meses do que anos de riqueza e status social haviam conseguido. Naquela noite, pela primeira vez em 4 dias, Pietro e Lorenzo comeram uma refeição completa, tomaram banho sem resistência e dormiram tranquilamente em suas camas. E pela primeira vez em 3 anos, a família Ferreira estava completa novamente. 2 anos haviam transformado completamente a mansão dos Ferreira. A casa que um dia foi um mausoléu silencioso agora pulsava com vida, risadas e a energia contagiante de uma família verdadeiramente feliz. Pietro e Lorenzo, agora com 7 anos, eram reconhecidos na escola como as crianças mais comunicativas e amorosas da turma. Professores comentavam sobre como eles falavam com carinho da mamãe Sofia e do quanto se orgulhavam da família que tinham. O trauma do passado havia sido substituído por uma segurança emocional sólida, construída sobre o amor incondicional que recebiam diariamente. Sofia floresceu de maneiras que nem ela mesma imaginava possíveis. O rosto que chegou magro e marcado pela tristeza agora irradiava uma felicidade serena. Ela se tornara não apenas esposa e mãe, mas também parceira de Gabriel nos negócios, trazendo uma perspectiva humana e sensível que revolucionou a cultura da empresa Ferreira Incorporações. Funcionários comentavam sobre como a presença dela havia humanizado o ambiente de trabalho. Mas o milagre mais visível de todos estava crescendo em seu ventre. Mamãe Sofia, Pietro disse numa manhã ensolarada de sábado, colocando a mão cuidadosamente na barriga dela. Nossa irmãzinha está chutando muito hoje. Ela quer nascer logo para brincar com vocês, Sofia respondeu, acariciando os cabelos do menino. Vamos ensinar tudo para ela. Lorenzo declarou solenemente. Como andar de bicicleta, como nadar, como fazer castelo de areia. E vamos proteger ela de qualquer pessoa má, Pietro acrescentou, com a seriedade de quem havia aprendido cedo sobre as dificuldades da vida. Gabriel observava a cena da varanda, sentindo o peito explodir de gratidão. Em seus braços, segurava um envelope que chegara pela manhã, o convite oficial para a cerimônia religiosa de casamento que aconteceria naquela tarde. Após 2 anos de união civil, Sofia havia insistido em uma celebração na igreja, querendo abençoar oficialmente a família que construíram juntos. Papai, Pietro correu até ele. Você está nervoso para casar com a mamãe de novo? Gabriel riu. Um pouco. É importante casar direito com a mulher da nossa vida. Mas vocês já são casados, Lorenzo observou confuso. No papel, sim. Mas hoje, vamos prometer diante de Deus que vamos nos amar para sempre. Igual você prometeu para a nossa primeira mamãe. A pergunta poderia ser dolorosa, mas Gabriel havia aprendido a lidar com a memória de Isabela de forma saudável, especialmente com a ajuda de Sofia. Parecido, sim, mas cada amor é único, Lorenzo. Eu amei sua primeira mamãe de um jeito especial, e agora amo a mamãe Sofia de outro jeito especial. E tem espaço no seu coração para os 2 amores? Pietro perguntou. O coração cresce quando precisa amar mais pessoas. Igual o coração de vocês cresceu para amar a mamãe Sofia sem diminuir o amor pela primeira mamãe. As crianças assentiram, compreendendo perfeitamente a lógica emocional que muitos adultos lutam para aceitar. Carmen apareceu na varanda carregando o vestido de Sofia em um cabide protetor. O vestido está perfeito, ela anunciou com satisfação. Sofia vai estar linda. A relação entre Carmen e Sofia havia se tornado uma das surpresas mais agradáveis daqueles 2 anos. Após o pedido de desculpas inicial, Carmen havia se esforçado genuinamente para conhecer Sofia como pessoa,
não como ameaça. Descobriu uma mulher culta, inteligente e surpreendentemente sábia sobre negócios. Afinal, Sofia havia ajudado o marido falecido a administrar um pequeno comércio antes da tragédia. Mais do que isso, Carmen percebeu que Sofia tratava Pietro e Lorenzo não como enteados, mas como filhos do coração. Nunca tentou apagar a memória de Isabela. Pelo contrário, incentivava os meninos a se lembrarem da primeira mãe com carinho enquanto construíam novas memórias com ela. Vovó Carmen, Lorenzo correu até ela. Você vai chorar no casamento igual às vovós dos filmes? Provavelmente, ela admitiu sorrindo, mas vão ser lágrimas de felicidade. A manhã passou rapidamente com os preparativos. Sofia estava radiante em seu vestido simples, mas elegante, escolhido para acomodar confortavelmente sua gravidez de 7 meses. Pietro e Lorenzo vestiam pequenos ternos iguais, orgulhosos do papel de homens da honra que Gabriel havia criado especialmente para eles. A igreja estava decorada com flores brancas e amarelas, as favoritas de Sofia. Os convidados eram poucos, mas significativos. Familiares próximos, alguns funcionários da empresa que se tornaram amigos, vizinhos que haviam acompanhado a transformação da família Ferreira. Doutor Henrique Marques estava presente, ainda impressionado com a recuperação completa dos gêmeos. Dona Marta, a secretária, chorava discretamente no banco da frente. Até mesmo alguns colegas da época em que Sofia trabalhava como faxineira haviam sido convidados, demonstrando que Gabriel valorizava toda a história dela, não apenas o presente de sucesso. Quando chegou o momento das declarações pessoais, Gabriel segurou as mãos de Sofia diante do altar e falou com voz emocionada. Sofia, você chegou na nossa vida disfarçada de funcionária, mas era um anjo enviado para nos curar. Você devolveu as vozes aos meus filhos, devolveu a alegria à minha casa e devolveu a capacidade de amar ao meu coração. Prometo honrar não apenas a mulher extraordinária que você é hoje, mas também a mulher corajosa que enfrentou todas as perdas e ainda assim manteve o coração aberto para amar novamente. Sofia enxugou as lágrimas antes de responder. Gabriel, você me deu a família que eu achei que nunca mais teria. Pietro e Lorenzo me ensinaram que ser mãe não depende de ter gerado uma criança, mas de amá-la incondicionalmente. Prometo ser a esposa que você merece e a mãe que nossos filhos precisam todos os dias da minha vida. Mas o momento mais emocionante da cerimônia veio quando o padre convidou Pietro e Lorenzo para se aproximarem do altar. Meninos, o padre disse suavemente, vocês gostariam de dizer alguma coisa para seus pais? Pietro e Lorenzo se entreolharam. Depois Pietro tomou a palavra com a maturidade impressionante de uma criança que havia crescido rápido demais. Mamãe Sofia, quando você chegou na nossa casa, nossos corações estavam quebrados igual vidro. Nós não conseguíamos falar porque a tristeza tinha roubado nossas palavras. Mas você chegou cantando e nos ensinou que era seguro falar de novo, porque você ia escutar com carinho. Lorenzo continuou. Você nunca tentou fazer a gente esquecer da nossa primeira mamãe. Você disse que ela virou uma estrela que protege nossa família e agora nós temos uma mamãe no céu e uma mamãe aqui na terra. Isso faz a gente muito sortudo. Pietro concluiu. Papai, obrigado por não desistir da gente quando éramos tristes e obrigado por escolher a mamãe Sofia para ser nossa mãe de verdade. Não havia um olho seco na igreja. Até Carmen chorava abertamente, lembrando-se de como havia quase destruído aquela família por orgulho. Quando o padre finalmente proclamou Gabriel e Sofia marido e mulher, Pietro e Lorenzo gritaram "Viva!" tão alto que fizeram toda a congregação rir através das lágrimas. Na festa, realizada no jardim da mansão, a pequena Esperança, nome escolhido pelos próprios gêmeos, resolveu dar as caras. Sofia começou a sentir as primeiras contrações durante a valsa com Gabriel. Acho que nossa filha quer participar da festa de casamento. Ela sussurrou no ouvido do marido. 3 horas depois, no hospital,
Esperança Ferreira Mendes nasceu nos braços de uma família completa e feliz. Pietro e Lorenzo foram os primeiros a vê-la, declarando imediatamente que ela era a irmãzinha mais linda do mundo inteiro. Gabriel segurou a filha recém-nascida, olhou para Sofia exausta, mas radiante. Viu Pietro e Lorenzo disputando quem ia ensinar o que primeiro para o bebê, e percebeu que havia encontrado algo que nem toda sua riqueza poderia comprar: a perfeição imperfeita de uma família verdadeira. Ela vai crescer sabendo que foi desejada por 4 corações, Sofia murmurou, observando os filhos mais velhos fazendo carinhos gentis no rostinho da irmã. 5, Gabriel corrigiu, pensando em Isabela. Tenho certeza de que a primeira mamãe também está feliz hoje. Pietro olhou para cima como se conseguisse ver através do teto do hospital. Primeira mamãe, ele disse ao céu. Muito obrigado por mandar a mamãe Sofia para cuidar da gente. Você escolheu muito bem. Naquele momento, uma brisa suave entrou pela janela do quarto, movendo as cortinas de uma forma que pareceu quase como um aceno de aprovação. A família Ferreira havia aprendido a lição mais importante da vida: que o amor verdadeiro não substitui perdas, mas cria novas possibilidades. Que às vezes as pessoas certas chegam disfarçadas de simples funcionárias, e que os milagres mais bonitos acontecem quando corações quebrados se permitem amar novamente. Pietro, Lorenzo e Esperança cresceriam sabendo que família não é definida apenas por sangue, mas por amor, dedicação e pela disposição de curar juntos as feridas que a vida inevitavelmente causa. E Sofia finalmente compreendeu que não havia perdido uma filha no passado. O destino apenas havia guardado sua maternidade para o momento certo, quando 3 corações órfãos de amor maternal a estavam esperando. Na mansão do Jardim Europa, o silêncio nunca mais voltou. E quando voltasse, seria apenas o silêncio sagrado de uma família dormindo em paz, sabendo que seria acordada por risadas, conversas e pela certeza absoluta de que o amor havia vencido todas as batalhas que importavam. E você acredita que existe uma conexão inexplicável entre almas que precisam se curar mutuamente? Que o amor verdadeiro pode ser mais poderoso que todo o dinheiro do mundo? Conte sua opinião nos comentários. Queremos saber se esta história tocou seu coração tanto quanto tocou o nosso. Se você se emocionou, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas histórias mais emocionantes. E não perca o próximo vídeo recomendado. Uma nova história de superação te aguarda.